Shalom, bom dia, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia a todos, bom dia papai, bom dia Espírito Santo, bom dia Jesus. Obrigado Pai, obrigado Pai por mais um dia, por este dia Pai. Pai, hoje Pai, eu oro mais um dia Pai, mais um dia orando pelos meus filhos Pai, para que o Senhor venha guiá-los em 2026, Pai, que eles possam viver uma jornada de fé, esperança e confiança para o ano de 2026, Pai, esse ano que nós acabamos de entrar, Pai. Pai, que o Senhor seja guia deles, Pai, Provérbio 3, versículos 5 a 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheçam o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Proteção, papai. Salmos 91, de 11 a 12. Porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o sustentarão, para que você não tropece em alguma pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Bênção em futuro na vida dos meus filhos, Pai. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, 11, Pai. Que eles tenham um ano, Pai, com o coração cheio de fé e esperança, Papai. Eu me coloco aqui diante da Tua presença com o coração cheio de fé, humildade e esperança. Eu me achego a Ti porque eu sei que não existe melhor lugar para eu descansar o meu coração, nem melhor nome para eu invocar quando eu penso no futuro dos meus filhos, Pai. Hoje eu oro, Pai, para que o Senhor guie cada passo deles em 2026. Oro para que os caminhos que eles trilharem sejam caminhos firmados em Ti, conduzidos pela Tua sabedoria e iluminados pela Tua verdade. Louvado seja o nome do Senhor, Papai. Caminhos firmados em Ti, Pai. Direção divina, caminhada segura, proteção constante, Pai. Pai, Tu és aquele que vê o que eu não vejo, que conhece o que eu não conheço, que enxerga dias que ainda não existiram. Por isso, Pai, eu entrego a Ti cada detalhe, Pai, dos projetos que os meus filhos viverão neste ano de 2026. Louvado seja o nome do Senhor, Papai. Que neste ano 2026, Pai, que este ano não seja um ano guiado pela impulsividade ou pela confusão ou pela pressa, mas sim por direção, sensibilidade espiritual e discernimento no Teu Espírito, Pai. Pai, uma caminhada segura na vida deles, Pai. Que eles aprendam a caminhar não baseado no que sente, nas suas emoções, mas naquilo que o Teu Espírito afirma, Pai. E proteção constante na caminhada deles, Pai. Pai, que os pés deles encontrem chão seguro e nunca tropece nas armadilhas preparadas para destruí-los. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Aí, Provérbios 20, 24 diz: os passos dos homens são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho, Pai? Os passos dos meus filhos, Pai, são de ser direcionados por Ti, Pai. Pai, que esse seja um ano de sensibilidade para ouvir o Teu Espírito. Pai, eu oro, Pai, para que os meus filhos desenvolvam sensibilidade para ouvir o Teu Espírito, Pai. Não importa, Pai, não importa a fase que eles estão, Pai. Pai, a Tua voz pode alcançar qualquer coração, Pai, em qualquer idade, em qualquer fase, em qualquer estação, Pai. E é isso que eu Te peço, Pai, que os meus filhos, Pai, aprendam a reconhecer a Tua voz em 2026. Que eles saibam discernir entre o que é a própria mente e o que é a influência dos outros, e o que é verdadeiramente a direção do Senhor, Papai. Pai, em João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Pai, eu declaro essa palavra na vida dos meus filhos, Pai.
Pai, eu declaro proteção espiritual completa na vida deles, Pai. Eu oro para que cada passo dos meus filhos, Pai, sejam cercados por proteção espiritual, que toda seta do inimigo caia por terra antes mesmo de chegar perto deles, Papai. Que toda cilada seja percebida antes deles pisarem, Pai. Pai, é um ano de revelação de ciladas, Pai. Que toda pessoa enviada para confundir, manipulá-los ou afastá-los do propósito seja revelada e removida na vida deles, em nome de Jesus, Pai. Pai, um ano de portas fechadas, Pai. Que toda porta que pareça boa, mas esconda destruição, seja fechada imediatamente pelo Senhor na vida dos meus filhos, Pai. E portas abertas, Pai. Que toda porta que vem do Senhor, Papai, mesmo que pareça pequena ou simples, seja aberta com clareza, graça e favor na vida dos meus filhos, Pai. Pai, Isaías 54, 17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Pai, que este ano o Senhor seja o guia dos passos emocionais dos meus filhos, Pai. Em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, Pai. Guia os passos emocionais dos meus filhos, Pai. Conduz o coração deles para longe de precipitações, de ilusões e de expectativas que ferem, Pai. Mostra a eles o que é amor verdadeiro, amizade verdadeira, companheirismo saudável e o que é apenas aparência, Pai. Pai, revela na vida deles, Pai. Pai, que eles não caminhem em direção ao que é raso e temporário, mas ao que é profundo, ao que é sólido e alinhado com o propósito divino, aquilo que é eterno, Pai. Pai, que o Senhor conduza o coração deles a relacionamentos que edifiquem, amadureçam e fortaleçam o coração dos meus filhos, Pai, e os afaste, Pai, daqueles que drenam, confundem e destroem, Papai, em nome de Jesus, Pai. Pai, traz um crescimento intelectual e profissional na vida deles, Pai. Eu oro pelos passos intelectuais e profissionais dos meus filhos, Pai. Que nesse ano 2026 o Senhor abra espaços de crescimento, coloque pessoas certas ao redor deles, levante oportunidades que desenvolvam habilidades, dons e talentos que o Senhor já plantou na vida dos meus filhos, Pai. Pai, que eles tenham escolhas sábias, que eles possam escolher cursos, caminhos, decisões e ambientes que fazem parte daquilo que o Senhor escreveu para a vida deles, Pai. Pai, direção divina, que eles não sejam guiados apenas pelo desejo, pelo anseio, mas pela Tua direção, Pai. Vontade Tua na vida dos meus filhos, Pai. Pai, que eles não sejam guiados apenas pelo que parece vantajoso, mas pelo que é parte da Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Pai, que o Senhor venha fazer parte das pequenas e grandes decisões na vida deles, Pai. Pai, eu oro, eu te peço, eu clamo a Ti, Papai, para que o Senhor guie meus filhos nas pequenas decisões e nas grandes decisões. Que o Senhor esteja nas horas em que eles acordam, nos lugares onde eles entram, nas conversas que eles participam, nos ambientes onde eles pisam, nas escolhas que eles fazem, nas companhias que eles mantêm. Louvado seja o nome do Senhor, Papai. Papai, para 2026, tempo de prudência. Que os passos deles sejam marcados por prudência, sabedoria e maturidade. Tempo de libertação, Papai. Que o Senhor os livre de impulsos, teimosias, distrações e caminhos sem retornos, Pai. E um tempo, uma estação, Pai, nova, uma estação de redirecionamento na vida dos meus filhos, Pai. Que cada vez
que eles se aproximem de algo que não provém do Senhor, o Espírito Santo os incomode e os redirecione imediatamente, Pai. Assim como está na tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Pai, eu declaro, Pai, luz na vida dos meus filhos, Pai. Profundidade espiritual, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 31. Pai, os meus filhos, Pai, tenham paixão pela tua palavra, Pai. Que eles se aproximem, que eles se apaixonem pela tua palavra e encontrem prazer em orar, em estudar a tua palavra, Pai. Pai, descoberta da voz, que descubram a tua voz, a voz do teu Espírito, Pai, nas pequenas coisas, Pai, e percebam a tua mão nos detalhes do dia a dia, Pai. E que eles tenham, Pai, crescimento sólido, Pai. Que eles cresçam espiritualmente de forma saudável, firme, constante e sólida, Pai. Pai, guia os passos espirituais dos meus filhos, Pai. Que eles não vivam mais um ano distante da tua presença, vivendo no automático ou no superficial, Pai. Que neste ano de 2026, Pai, seja um ano de profundidade espiritual, um ano de discipulado interno, um ano de transformação real. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Pai, um ano de cura, cura das emoções profundas, Pai. Pai, Salmo 147, 3, Ele sara os quebrantados de coração, Eles cuida das feridas. Louvado seja o nome do Senhor, Papai. Eu oro, Pai. Eu oro pelos passos emocionais mais profundos, os que ninguém vê, que o Senhor o conduza no meio das emoções silenciosas, dos medos escondidos, nas dúvidas que eles não falam, nas lutas internas que às vezes nem eu conheço, Pai. Que o Senhor entre nesses lugares e traga ordem, cura, clareza, descanso, Pai. Que o Senhor guie os passos deles para fora de todo sentimento de inadequação, de insegurança, de inferioridade, de vazio ou de confusão. Que o Senhor, Pai, os conduza, Pai. Os conduza para dentro da identidade que o Senhor criou. Uma identidade forte, estável, segura e firmada na verdade, Pai. Esta é a identidade dos meus filhos, Pai. Pai, que eles vivam relacionamentos saudáveis neste ano, Pai. Eu oro pelos passos sociais dos meus filhos, Pai. Que eles sejam um amigo fiel, um coração presente, uma pessoa confiável. Que eles aprendam a tratar os outros com respeito, honra, gentileza, firmeza e empatia, Pai. Pai, que eles recebam de Ti proteção, que o Senhor os guie para longe de conversas destrutivas, ciclos de fofocas, ambientes de violência, brincadeiras perigosas e desafios imprudentes, Pai. Pai, que seja um ano de companhias certas, Pai. Que o Senhor os guie para as amizades maduras, ambientes saudáveis, companhias que acrescentam e influenciam eles a se aproximarem de Ti, Papai. Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que irmão. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Pai, em Salmo 101, 3 diz: não ponherei coisa má diante dos meus olhos, Pai. Neste ano eu oro por proteção no ambiente digital na vida dos meus filhos, Pai. Pai, guia também os passos dos meus filhos no ambiente digital, Pai. Guarda os olhos deles do que é impuro, guarda os ouvidos deles do que é tóxico, guarda o coração deles do que é mentiroso.
guarda a mente deles do que é destrutivo. Eles possam olhar para aquilo que é verdade, Pai. Pai, que na verdade, Pai, eles possam viver uma sabedoria financeira vinda de Ti, Pai. Lucas 6:38, dai e ser-vos dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, nos deitarão no nosso regaço. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Dai e ser-vos dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço. Lucas 6:38. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu oro, Pai, para que os passos financeiros dos meus filhos, Pai, sejam qualquer fase que eles estiverem passando, Pai, que eles aprendam a valorizar o que têm, a cuidar o que recebem, a ser generosos, responsáveis e sábios. Que o Senhor os ensine a plantar sementes certas, administrar recursos com equilíbrio e caminhar longe de dívidas, desperdícios e impulsos que o aprendem. Que o Senhor guie o coração deles a entender que a provisão vem do Senhor e que tudo que eles têm é o Senhor que coloca nas mãos deles e nas tuas mãos, Pai. Tem propósito, Pai. Que eles entendam o propósito de tudo aquilo que eles recebem, Pai. Pai, que eles tenham um coração ensinável, Pai. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Êxodo 20:12, Pai. Pai, guia também os passos de obediência dos meus filhos, Pai. Que eles aprendam a honrar pai e mãe e respeitar autoridades saudáveis, a escutar sem rebeldia e obedecer sem murmuração, Pai. Pai, que eles tenham um espírito saudável, que o Senhor dê a eles um espírito ensinável, um coração dócil e uma mente aberta para aprender, crescer e melhorar. Libertação, afasta deles qualquer raiz de teimosia, orgulho, dureza, rebeldia, ganância, Pai, em nome de Jesus, Pai, transformação. Substitua, Pai, por sabedoria, humildade, equilíbrio, maturidade, tudo aquilo que não vem de Ti está no coração dos meus filhos ainda, Pai. Pai, que cada dia de 2026, Pai, eles possam viver o melhor, Pai. Pai, em Deuteronômio 31:8, o Senhor irá adiante de você e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Louvado seja o nome do Senhor, Papai. Pai, eu oro, Pai, para que cada dia de 2026 seja diante de Ti. Que os passos dos meus filhos não sejam passos aleatórios. Que eles tenham direção, que eles tenham propósito, que eles sejam guiados pela Tua mão forte e amorosa, Pai. Pai, que eles nunca se coloquem perdidos, Pai. Que eles nunca se percam, nunca se confundam, Pai, nas coisas que vão fazer, pois o Teu Espírito estará ali para guiá-los, Pai. Pai, que eles estejam sempre avançando, Pai. Que eles nunca se afastem, nunca retrocedam, Pai, do propósito que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Proteção total, Pai. Que os passos deles, Pai, sejam passos que vêm de quem sabe que o Senhor vai à frente, Pai, lado a lado e atrás e protegendo todos os lados, Pai. Passos confiantes no Senhor, Pai. Pai, em todas as circunstâncias, Pai, quando forte, que eles sejam guiados, motivados e quando estiverem desanimados, Pai, que eles recebam a força, Pai, da Tua direção, Pai. Quando fracos, Pai, guia quando eles estiverem fortes ou quando eles estiverem fracos, Pai. Pai, que na fraqueza eles encontrem o Teu caminho, Pai.
Pai, que eles sejam sempre guiados, nenhum passo deles seja desperdiçado, Pai. Pai, que eles sejam guiados, Pai, quando estiverem sorrindo ou quando estiverem chorando, pois o Senhor é alegria e eles serão guiados em alegrias, Pai. Que nenhum passo os afaste da Tua presença, Pai. Que nenhum passo os leve para longe da Tua promessa. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, Pai. Guia meus filhos, Pai, quando eles estiverem cercados de pessoas e quando eles estiverem sozinhos, Pai. Guia quando eles tiverem certeza do que fazer e quando eles tiverem dúvida do que fazer. Guia quando eles estiverem animados e quando eles estiverem cansados, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Pai, que nesse ano de 2026 eles sejam guiados pelo Senhor, Pai, para construir um futuro. Pai, em Lucas 14, 28, pois qual de vocês, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular o custo e ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pai, guia também os passos dos meus filhos na construção do futuro deles, Pai. Que eles aprendam a sonhar o Teu sonho, Papai. Que eles planejem com sabedoria, que eles vejam longe, Pai, mas caminhem com prudência, Pai. Que eles saibam que cada passo importa, é importante, e que caminhar contigo, Pai, é garantir um futuro firme, estável e abençoado, Pai. Pai, que eles vivam experiências transformadoras neste ano, eu oro, Pai, para que meus filhos sejam guiados às experiências que os fortaleçam a fé, aumentem a maturidade e ampliem a visão espiritual. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, Pai. Pai, que eles tenham encontros que transformam, Pai. Que o Senhor conduza para encontros que transformam e palavras que edificam, Pai. Pai, que esse seja um tempo de relacionamento, de transformação na Tua palavra, Pai. Pai, ambientes que curam, Pai. Que eles encontrem ambientes que curam e oportunidades que elevam, Pai. Que eles tenham passos firmes neste ano, todos os dias guiados, sempre na Tua proteção e um único caminho, Pai, seguindo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Pai, eu declaro que 2026 será um ano de passos firmes, guiados pela Tua mão. E tudo que eu não posso acompanhar, Pai, que o Senhor esteja ali acompanhando, Pai, passo a passo. Tudo que eu não posso ver, Pai, que o Senhor esteja ali, Pai, vendo tudo, Pai. Tudo que eu não posso prever, eu sei que o Senhor já sabe, Pai, e pode revelar, Pai, para que eles possam mudar o caminho, Pai, redirecionar o caminho, Pai, para aquilo que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho, Pai. Que o Senhor venha confirmar, Pai, todos os passos dos meus filhos, Pai. Que eles sejam bons, que eles sejam agradáveis a Ti, Pai. E que eles descansem nas Tuas mãos, Pai. Eu descanso, Pai. Eu descanso os meus filhos nas Tuas mãos, Pai. Eu descanso também, Papai, o meu próprio coração. Confio, Pai, que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu na vida deles, Pai. Confio que o Senhor ama os meus filhos mais do que eu posso amar, Papai. Confio que o Senhor tem planos perfeitos, caminhos preparados e um futuro glorioso reservado para eles. Entrego o Teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará, Pai. Eu entrego os meus filhos nas Tuas mãos, Pai.
Efésios 3, 20 e 21. Olha, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. E graças a Deus, Pai, eu oro, Pai, pela Tua direção na vida dos meus filhos neste ano, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, graças por existir. Eu os abençoo em nome de Jesus. Eu sou o pastor Dagoberto, prostrado aos pés de Cristo Jesus. Vos falo de Pamplona, Espanha. Um grande beijo, um forte abraço e eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.